Dia, como é que vocês estão? Caraca, quanto tempo! Não lembro quando foi a última vez, mas faz um tempo, hein? Bora pro Fofoquinha na Copa, que eu já tinha desistido de fazer, depois eu decidi voltar. E aí hoje, na hora que eu acordei, cabeça assim, latejando com várias coisas, eu falei, cara, hoje eu vou ficar em home office, e se eu fizesse um Fofoquinha na Copa pra gente conversar de tudo isso? E aí decidi fazer um Fofoca na Copa pra gente conversar de tudo isso. Quem nunca viu, tá? Tudo bem, seja o primeiro. Normalmente, Fofoca na Copa é um espaço completamente aleatório que eu falo de alguma coisa completamente aleatória que tá martelando minha cabeça. E eu acho que um dos motivos pra eu ter ficado tanto tempo sem vir aqui falar com vocês sobre coisas que estão martelando minha cabeça, não é porque não tem coisas martelando minha cabeça, de jeito nenhum. Na verdade, é porque eu só fico confortável em expor alguma vulnerabilidade quando eu consigo detectar de onde essa vulnerabilidade está vindo e consigo entender que ela está numa fase de elaboração. E aí, antes disso, eu não me sinto confortável. Então, agora que eu entendi um tanto dessa vulnerabilidade e ela já está em elaboração, eu me sinto confortável em dividir com vocês pra gente elaborar isso juntos. Uma das coisas que eu mais falo, e com certeza se você conviveu comigo em algum momento, você me ouviu falar, é que o que vai acontecer já tá acontecendo, né? A gente tem sempre a ideia do nada e de repente, por sorte, e aí encontros, né? E aí coisas acontecem, oportunidades são feitas, como se a gente não estivesse trabalhando essas oportunidades ao longo da vida. E aí uma das coisas que eu também me orgulho muito de reproduzir, de falar com certa frequência, é que a gente... A Lívia falou, adora sair da minha zona de conforto com as suas reflexões. Elas são desconfortáveis pra mim também, por isso que eu gosto de dividir. E aí uma das coisas que eu tenho pensado, que eu também me orgulho muito, né, que eu falo com certa frequência, é que tudo que eu tenho na minha vida são as conexões que eu tenho com pessoas. E eu falo isso sempre, sempre, sempre. Se você já me ouviu falando em alguma palestra, em alguma aula, em algum lugar, com certeza você já me ouviu falando isso. Que tudo que a gente se orgulha em ter, né, por exemplo, um volume X de dinheiro, ou um diploma, ou XYZ de coisas, são coisas que em um dado momento pode ter um golpe de Estado, pode mudar a dinâmica social, e essas coisas passam a não valerem nada, né? Então, se você tem um número X na sua conta bancária e amanhã, por qualquer convenção de 3, 5 pessoas que mandam no mundo, esses valores não valem mais nada, a gente simplesmente não tem mais nada. Porque a gente não tem controle e gerência sobre o que vale nesse mundo, né? Mas tem coisas que ninguém tira da gente. Tem coisas que não importam quais sejam as decisões que essas 5 pessoas vão tomar, essas coisas ninguém tira da gente. Que são duas coisas, eu acho. As conexões que a gente gera com outras pessoas, as relações que a gente constrói. Isso são coisas que, não importa qual seja o sistema econômico que a gente vai estar inserido, as relações que a gente cria, elas vão atravessar isso, né? E a segunda coisa é sobre o conhecimento que a gente adquire. É claro que muito do conhecimento que a gente adquire, a depender do momento, não vai se valer de nada, né? Mas se a gente aprende a ter conhecimento e a olhar para as coisas de um jeito crítico, isso a gente leva junto, não tem jeito, né? Os livros que a gente lê, os filmes que a gente viu, essas coisas estão internas na gente e a gente vai levar junto essa reprodução. Então, isso tudo não tem jeito. Tá, feito toda essa introdução, trazendo vocês para o mesmo ponto que eu tô mais ou menos dessa autoanálise, vamos conversar sobre o que eu quero conversar hoje com vocês. Que tem tudo a ver com as conexões que a gente faz e com as relações que a gente traz. Eu tenho percebido muito, assim, eu acho que muita gente fala muito mal da internet, fala várias coisas da internet. Eu crio muitas boas relações nessa internet, muitas mesmo, assim, eu crio ótimas conexões. Existem pessoas que eu conheci aqui pela internet que no último ano foram pessoas que, cara, eu nem saberia como eu teria passado por tudo que eu passei nos últimos meses sem essas pessoas. Pra quem não sabe, eu perdi um grande amigo de uma relação muito, muito delicada e muito controversa. E essa perda desse amigo me fez acessar muitas emoções em muitos lugares. Eu lidei muito pouco na vida com a morte, muito pouco mesmo, assim, eu perdi pouquíssimas pessoas ao meu redor. Eu lido muito com a morte de um jeito muito pragmático, sabe? Assim, gente, é isso, as pessoas se vão
E eu, a vida inteira, sempre reproduzi isso do tipo, cara, eu lido muito bem com a morte, eu nunca tive uma grande questão, eu lido muito bem, eu lido muito bem. E aí as pessoas sempre me diziam, mas quando for alguém muito perto de você, quando for alguém muito próximo, você vai sentir de um outro jeito, isso vai bater de um outro jeito. E aí, de repente, eu tive que lidar com a morte de um jeito muito perto, e muito próximo, e muito caro. Porque essa morte, ela não veio só no espaço de amizade, de afeto, que não é só, já é muita coisa. Essa morte também veio no espaço que hoje é um dos espaços que me custa mais caro, que é o meu trabalho. Que é uma das coisas que eu mais priorizo e que eu mais solidifico na minha vida é o meu trabalho. Talvez tenha a ver com neurose de classe também, né? Porque a gente sabe o quanto nos custa ocupar os espaços que a gente ocupa. E quando eu perco esse amigo, eu perco esse meu amigo da minha vida pessoal, perco um parceiro de trabalho. E aí eu me vejo tendo que lidar com a perda. De um jeito bruto, sim. Acontece na sexta-feira, na segunda-feira eu tenho que marcar reunião das 7 às 7 para falar com todos os clientes e explicar para eles como que vai ser a relação processual. O que vai mudar na vida deles. Sendo que eu ainda nem sabia o que ia mudar na minha vida. Mas eu precisava dessa satisfação. Porque quando a gente contrata um advogado, a gente contrata a pessoa que vai resolver o problema e não que vai gerar outro problema, né? E por mais humanizado e incrível que os meus clientes sejam, e eles são, a gente precisa dar uma satisfação. A gente precisa ter um plano de ação para quando isso acontece. E aí é muito fácil a gente criar planos de ação quando a gente idealiza que uma coisa pode acontecer. E se eu morrer, como a gente vai fazer? Mas aí na hora que a gente precisa colocar esse plano de ação em ação, a gente percebe que tem um montão de coisas nesse plano que não podem ser planificadas, né? Sobre desejo, sobre possibilidade, sobre capacidade, sobre sentimento. Tem um montão de coisas que não entra. E aí foi que eu fiquei muito feliz com a Natália do passado em ter criado planos de ação. Porque a Natália do passado, ela criou planos de ação sem levar todas essas coisas em consideração. Só que quando a Natália do presente precisou lidar com isso e tinha um plano de ação concreto, ficou muito mais fácil. Porque eu consegui elaborar todas as coisas que eu estava sentindo, deixando elas de um jeito organizado. Então eu precisei lidar só com a dor. Porque toda a parte burocrática do que deveria ter sido feito, a Natália do passado tinha organizado. E isso foi pra mim uma prova viva de que tudo que eu falo e que eu prego de planejamento faz muito sentido. Mas não era sobre nada disso que eu queria falar com vocês hoje. Mas a gente sabe, né, que fofoca na Copa vai acontecendo e vai trazendo. O que eu queria falar com vocês hoje? Sobre essas relações. Uma das pessoas que mais me apoiou nessa transição toda que veio acontecendo foi a Vanessa. E foi uma pessoa que eu conheci aqui pela internet e que literalmente pegou, assim, e me organizou mentalmente diversas vezes. Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis que a gente pode ter numa amizade, sabe? Uma amizade é um espaço que a gente não tem o julgamento moral do que tá acontecendo. A amizade é o espaço que a gente tem a ordem prática do tá bom, é isso que você tá sentindo. É isso aqui que tá acontecendo. E como que a gente organiza isso aqui que você tá sentindo, que você tá acontecendo? E aí eu vou trazer mais uma história aqui pra vocês que não tem nada a ver com o que eu queria falar, mas eu acho que vai fazer sentido. Semana passada eu tive que entregar um artigo e foi muito dolorido pra mim escrever esse artigo, muito dolorido. A minha relação com a escrita acadêmica, ela não é fácil, ela tem um montão de trauma, um montão de dores. E eu sei exatamente de onde vieram esses traumas e essas dores, eu consigo datar, entendeu? O que foi que aconteceu. Mas a gente saber de onde vem, não importa, né? A gente precisa saber o que a gente faz com isso. E aí quando a Juliana me convidou para escrever esse artigo, eu resolvi aceitar, mesmo sabendo que eu não era capaz, ou achando que eu não era capaz, porque em algum momento eu precisava olhar para isso. E aí, uma das coisas que eu mais tenho aprendido também, né? Às vezes essa galera coaching fala coisas do tipo, não sangre em tanque de tubarões, não exponha suas vulnerabilidades, não isso, não aquilo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, cara, as relações mais incríveis que eu tenho construído nos últimos anos, no último ano propriamente dito, estão sendo todas com pessoas em que eu expus minhas vulnerabilidades.
em que eu sentei na mesa e disse, olha, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui eu não sei, eu não consigo. Eu não me acho capaz. Isso aqui, ó. Isso aqui pra mim tá difícil. E essas pessoas acolheram minhas vulnerabilidades e dividiram comigo como que a gente podia elaborar cada uma delas. Então eu acho que a gente não tem que pensar assim, não expõe suas vulnerabilidades. Eu acho que a gente tem que pensar, pra quem a gente expõe? E quando a gente expõe, o que essas pessoas fazem com essa vulnerabilidade que eu tô expondo? Sabe? Porque teve um determinado momento da minha vida que eu tava passando por uma coisa muito, muito difícil. E aí eu tinha uma amiga, na época assim, de cursinho, faz muitos anos isso. E aí eu contei várias coisas pra ela que estavam me doendo muito, muito, muito. E aí um dia a gente foi numa roda de bar, num contexto completamente diferente, com pessoas que eu tinha zero intimidade, e ela começou a expor cada uma dessas vulnerabilidades. E eu tentando mudar de assunto, do tipo, puta, eu não queria falar disso agora. Putz, isso aqui não era aqui que eu queria, entendeu? E na época, por falta de maturidade mesmo e tal, eu não tava entendendo que essa pessoa tava fazendo isso pra me prejudicar. E aí corta a cena, questão de 2 anos atrás, de novo, e aí numa parceria de trabalho, eu falei, puta, isso aqui é uma coisa que me pega muito, que eu não sei fazer, que me dói, que me custa muito caro. E aí quando chegou o determinado momento dessa pessoa colocar isso em pauta, ela escancarou a ferida, sabe? E aí, naquele momento, eu falei, agora vocês vão ver só, porque eu vou ser uma pessoa ruim. Agora eu vou ser a bad Nath. Acho que quem conviveu comigo quando isso estava acontecendo deve ter me ouvido falar. Agora vocês vão ver só, porque eu vou ser uma pessoa má. Vou ser uma pessoa que isso, aquilo, aquilo outro. Óbvio que eu não sustentei o personagem de ser uma pessoa ruim por 2 dias, né? Não deu, porque não é meu. Não é do meu caráter, não é da minha índole, não é da minha pessoa. Só que tudo isso aconteceu, e na hora que isso aconteceu, o ano passado, e que essa pessoa foi muito cruel comigo, muito cruel mesmo, sabe? No momento que eu tava muito, muito vulnerável, essa pessoa foi muito cruel comigo, e eu comecei a questionar se ela tinha feito de propósito ou não, e depois eu entendi que não importava, que na verdade, não importava o que essa pessoa tinha feito, não importava se tinha sido de propósito ou não. Do que ela tinha feito comigo e me colocado numa situação muito cruel, apareceram outras 5 pessoas pra falar o que aconteceu e como a gente resolve. Gente que eu nem esperava, que não tinha nada a ver com a história, sabe? Olhou pra mim e falou, como a gente resolve isso? E aí eu entendi que não é sobre eu compartilhar as minhas vulnerabilidades ou não, ou sobre me achar incapaz e ter colocado uma culpa do tipo, poxa, mas eu me expus pra essa pessoa e ela tá fazendo isso comigo. Não, porque não é sobre o outro, é sempre sobre mim. Sempre sobre mim. E se eu achei que naquele momento eu precisava me expor para aquela pessoa, tá tudo certo. E se essa pessoa não foi leal comigo, tá tudo bem, porque isso é o que ela dá conta de ser. E o que eu dou conta de ser, felizmente, tem sido muito mais, sabe? E cada um tá no seu processo de análise com a vida, e tá tudo certo. E aí eu tive uma das lições mais incríveis no ano passado, assim, mais incríveis. Porque eu perdi um amigo, eu lidei com o luto, eu lidei com a responsabilidade de ser adulta diante desse luto, e ninguém chegar pra mim e falar assim, ah, essa pessoa virou uma estrelinha. Não. Foi todas as crueldades, todas as etapas de crueldade que a gente pode lidar vivendo um luto, eu acho que eu vivi. Dentro da minha realidade fática e material da história. Eu lidei com tudo de mais abominável que a gente pode lidar dentro de um processo de luto. E eu lidei. E é a primeira vez, eu acho, que eu tô falando sobre isso. Por isso, pra mim, é tão caro. E não tinha nada a ver quando eu acordei e pensei, quero fazer no Fofoca na Copa, acho que eu tô pronta. Não tinha nada a ver com a história do luto que eu queria falar. Só que os nossos processos, né, de elaboração, eles acontecem de outra forma. E de formas que, às vezes, a gente, enfim, vai detectando à medida do que vai acontecendo. E aí, quando a Juliana me chamou para escrever esse artigo, e eu achei que eu não ia ser capaz, e de fato, acho que eu não fui capaz na minha totalidade. Acho que eu não entreguei o artigo que eu esperava entregar. Mas eu entreguei o que eu dei conta de fazer, que foi romper com o trauma. E isso já foi gigante da minha parte. Só que nesse processo todo, eu tive várias crises. Tive muitas crises de ansiedade. Tive várias crises de meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que eu me comprometi com isso? Eu não vou conseguir. Eu buguei várias vezes. E numa dessas vezes que eu tava com a cabeça completamente latejante e bugando, eu mandei uma mensagem pro meu grilo falante, que é essa altura do campeonato, vocês já sabem que é Felipe Tonetti, e falei, Fê, você tá ocupado? Ele falou, um pouco, pode falar.
Eu falei, mas eu precisava falar de vídeo. Aí ele falou, me liga. Aí eu liguei pra ele de vídeo. E aí eu acho que eu fiquei uns 5 minutos chorando, sem falar nada. Só chorando, tipo assim. E ele, tipo, esperando, sem me perguntar. Mas o que tá acontecendo? O que aconteceu? Nada. Eu acho que eu fiquei ali uns 5 minutos chorando, de soluçar. E ele me olhando, esperando. Aí quando eu parei de chorar, eu falei, eu preciso entregar um artigo na semana que vem. E tudo que eu escrevo é uma merda. E eu não sei escrever. Eu definitivamente sou uma pessoa burra que eu não sei escrever, eu não sei fazer. Eu definitivamente não sei o que eu tô fazendo. E eu me comprometi, e agora. E aí ele pegou e falou assim, como que você tá fazendo o seu processo de escrita? Eu falei, eu não tô. Porque na hora que eu sento pra escrever, eu descubro que o meu quarto tá muito bagunçado. Aí eu decido arrumar o quarto. Aí eu percebo que tem louça na pia. Aí eu decido lavar a louça. E assim eu vou criando milhares de procrastinações e eu não escrevo. Aí ele falou, esse é o seu processo de escrita, né? É assim que você tá começando. É isso, você tá elaborando esse medo que tá aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos vencer. E aí a gente começou a conversar. Começou a conversar. E aí enquanto a gente conversava, ele falou, você faz muito roteiro de podcast. Você fez milhares de roteiros de podcast já, né? Quando a gente gravou, sei lá, quantos episódios, era uma coisa que você faz muito rápido. Então, comece escrevendo sobre alienação parental como se você estivesse escrevendo um roteiro de podcast. Sem se preocupar com a escrita acadêmica. Só comece a escrever como se você tivesse que explicar para as pessoas o que seria a lei de alienação parental. A gente pensando quais perguntas a gente faria para o convidado, como que a gente introduziria isso num podcast. E na hora que você começar a escrever isso como um roteiro, vai começar a sair o que é mais importante. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre isso. E aí, a gente desligou a videochamada e eu não tava me sentindo mais a pessoa mais burra do mundo. Tava me sentindo a pessoa mais acolhida. Do tipo, meu Deus, como eu sou sortuda em ter uma pessoa que consegue organizar o que tá dentro da minha cabeça. Porque tem dia que é muito difícil. E aí eu conversei com ele e, tipo, fui contando e ele foi organizando comigo do jeito que eu deveria fazer. Quando a gente encerrou a ligação, eu falei, meu Deus, como é bom ter amigo, como é bom ter amigo, como é bom. Tá bom, acabou a história. Aí no final do dia, no mesmo dia, eu falei com a Juliana. E eu falei, Ju, acho que agora eu entendi por que caminho eu vou. Acho que agora eu entendi como que eu vou fazer. Só que eu não fiz. Só que eu não consegui, mesmo assim. Mesmo com esses poréns, mesmo com agora vai, não foi. Quando chegou na segunda-feira, eu falei pra Juliana, eu vou te entregar hoje, que era o nosso prazo fatal. Ela falou, eu achei que você tivesse desistido. Eu falei, não, é uma coisa que eu quero muito fazer. Ela falou, não vai dar tempo. Quando ela falou que não ia dar tempo, me veio assim à tona do tipo, meu Deus, eu fracassei muito. E eu falei, mas eu vou fazer. E mesmo que não der tempo, eu preciso estar com isso escrito. Porque virou uma coisa muito pessoal minha, sabe? Eu queria muito aquilo, eu queria muito terminar, eu queria muito entregar. E pode ser que o prazo não desse e eu ia falar, não deu mesmo, né? Foi muito difícil pra mim. Não deu, mas eu escrevi, tá aqui pronto. E aí vem a segunda melhor parte sobre as relações que a gente constrói. Quando aconteceu tudo isso, voltou. Voltou? Alguém me fala se voltou. Spoiler, deu tempo. Eu entreguei. Não foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Não foi, nem de perto. Foi muito difícil pra mim, mesmo. Só que tudo isso... Voltou? Só que tudo isso aconteceu e nesse dia foi um dos dias que eu me senti mais acolhida na minha vida. Se nesse dia eu tivesse feito uma videochamada e o Felipe tivesse me apontado o dedo, me mostrado minhas vulnerabilidades, escrever um artigo é difícil mesmo, talvez você não seja capaz. Se ele tivesse feito um A de diferente, talvez eu não só tivesse aceitado que eu não era capaz, que eu não sou capaz, como isso teria virado uma verdade pro resto da minha vida, sabe? E também... A internet aqui tá difícil. Se a Juliana tivesse sido rude comigo, talvez tivesse virado um trauma e eu talvez nunca mais tivesse olhado pra isso. Só que o fato é, o artigo foi submetido.
Não sei se vai ser aprovado, não sei se vai ser publicado. E assim, isso tudo pra mim ficou tão menor. Tão menor. Que naquele... Peraí. Eu vou mudar de lugar, porque tá difícil a conexão aqui, né? Se tudo isso tivesse acontecido, não sei como teria sido daqui pra frente. Porque é aquilo que a gente fala, né? Que vai acontecer, já tá acontecendo. O fato é... Ai, meu Deus, um gato me deu uma rasteira aqui. O fato é que eles foram incríveis comigo, entendeu? E me acolheram, assim, 300%. E aí, dessa acolhida, de estudo, eu falei, eu quero escrever outro artigo agora. Ai, agora acho que eu tô pronta. Acho que agora eu quero escrever. E quero escrever sem a pressão. Quero escrever numa boa. Quero escrever porque eu quero. Porque agora eu me acho capaz. Porque se eu fiz isso lidando com tantos traumas ao mesmo tempo, num momento tão delicado, recesso, um monte de coisa acontecendo, e se eu fui capaz de fazer, então tá. Então acho que eu sou capaz de fazer melhor. Eles voltaram pra mim uma autoestima de tipo, talvez eu consiga fazer melhor. Só que também não era nada disso que eu ia falar com vocês hoje. O que eu ia falar é agora. Agora a gente vai entrar no assunto que eu ia falar hoje. É muito maluco, assim, né? Acho que já tem fofoca na Copa aqui que eu falo sobre posicionamento, que eu falo sobre como é importante quando a gente tem posicionamentos muito claros das coisas. Enfim, tem tudo isso. Quando a nossa coerência tá tão alinhado que as pessoas, elas já automaticamente lembram da gente quando acontecem determinadas coisas e tal. Ok. Eu tenho muitos conflitos familiares. Eu, como acho que todas as pessoas do mundo, tenho muitas histórias e muitas questões familiares, né? A diferença é que eu faço análise há 12 anos e eu consigo, dentro desse processo de análise, entender, né? De onde vem cada coisa, isso aqui vem por causa disso aqui enquanto eu era criança, isso aqui vem desse lugar aqui. E aí eu consigo nomear, porque eu acho que todo mundo tem esse processo, só que a diferença é que quando a gente não faz análise e a gente não olha pra essas dores, a gente não sabe o que é causa e o que é consequência, né? E aí quando você faz análise há muito tempo, você consegue entender o que é causa e o que é consequência. E o que cada um vai fazer com essas vulnerabilidades. Beleza. Aconteceu uma história aleatória, que envolvia processos de cartas e famílias e tal e tal. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei muito triste mesmo, assim. Me doeu num lugar que demorou, acho que talvez, um tempo pra eu entender por que tava me doendo tanto. E, na verdade, foi rápido, não demorou não. Foi tipo meio de um dia pro outro, assim. Mas é que eu entrei num estágio que eu falo, por quê? Mas beleza, foi rápido. E aí eu expus, eu falei, olha, eu tô sofrendo por isso aqui, mas isso aqui não tem nada a ver com essas cartas, tem nada a ver com essa história, não tem nada a ver com nada disso. Eu tô sofrendo aqui por um processo interno meu, entendeu? E eu tô dividindo com você que isso tá me doendo. Aí a pessoa meio que deu uma cagada, tipo assim, tá bom, paciência, problema seu, acabou. Aí eu fiz uma conversa com a Vanessa, e aí eu contei tudo. E aí eu falei, eu tô sendo uma pessoa escrota? Ela falou, talvez, mas e daí? Aí eu pensei, caraca! Amizade é esse espaço de sim, talvez você esteja sendo uma pessoa escrota, mas essas são as suas dores. E quem te ama e tá perto de você vai entender que essas são as suas dores. E que essa é sua limitação como pessoa, né? Porque a gente tá num processo de análise, de evolução, sei lá, não é nem evolução a palavra, mas de autoconhecimento mesmo, e de olhar pras dores e tudo mais. Mas tá bom, esse é seu limite. E o seu limite é esse, e aí daí você passa a ser uma pessoa escrota. Então a pessoa aqui não chega no seu limite. E essa conversa foi tão incrível que eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus. Aí eu cheguei no escritório e fui conversar com a Glaucia, com a Roberta, e contei toda a história, e chorei mais um monte, eu sou super chorona, tá? Caso vocês não tenham notado ainda. Contei toda a história, falei, cara, olha só, não sei o que, tem a história das cartas e pipipi, popopó, e nananã, ponto. E carta é uma coisa que me pega muito. Até esses dias eu tava conversando com a Marina, e eu e a Marina, a gente conversa muito menos do que a gente gostaria de conversar, porque a vida é muito viva, a gente tem fuso horário, não dá, pra quem não sabe, Marina é minha melhor amiga e mora em Maputo, em Moçambique. Então a gente não consegue trocar na dinâmica do que a gente gostaria. E a idealização dessas fofocas na Copa é muito por conta dela, inclusive, porque eram conversas que a gente tinha quando a gente morava juntas. E aí, não ia dar. Aí eu falei, e se a gente for começar a trocar umas cartas, né? Ela falou, vamos trocar uns e-mails, então? E a gente ainda não começou, mas em algum momento, quem sabe? E aí eu contei toda a história do que tava me deixando muito triste, tal, pra Glaucia, pra Roberta. A gente trocou muitas informações, muitas coisas.
Morreu a história, acabou. Aí na semana passada, minha irmã mandou um WhatsApp e falou: Nath, você viu esse livro? Lembrei de você. Aí eu falei: nossa, não vi, por coincidência conheço uma das pessoas que escreve e tal, mas não tinha visto. Isso, tipo, quarta-noite. Na quinta-feira, chega no escritório, a Roberta chega pra mim e fala assim: eu tava arrumando umas coisas na minha casa, achei isso aqui e quis te dar. E esse é o tema do Fofoca na Copa de hoje. E quis te dar. Eis que ela me dá esse conjuntinho, não sei se vocês já viram, que é um conjunto de cartas que chama Queria Ter Ficado Mais. E aí, faz uma semana que eu tô chorando por causa disso. E eu ainda nem abri, tá? Assim, eu ainda nem comecei a ler, mas faz uma semana que eu tô chorando por causa disso. Por quê? Por 2, 3 motivos, eu acho, ou milhares de motivos, sei lá. O primeiro, a delicadeza, sabe? A delicadeza de alguém saber da sua vulnerabilidade, saber onde isso te pegou e ao invés de usar isso contra você, acolher e dizer: olha, não são essas cartas, mas são essas aqui e eu queria te entregar. E é de uma lindeza isso. Beleza, primeiro ponto então, óbvio, né? Carinho, afeto deixa a gente emocionado. Obviamente, toca, né? Afeto afeta. Segunda coisa, a sincronicidade. Da minha irmã ter dito que tinha visto isso, ter lembrado de mim, e eu ter ganhado em menos de 12 horas depois a mesma carta, a mesma história. E a terceira coisa, queria ter ficado mais. Eu amei esse nome, sabe? E eu acho que todas as vezes que a gente tem essa sensação de que a gente queria ter ficado mais, é porque a gente foi embora na hora certa. Minha mãe tem um ditado, uma expressão, não sei, que ela diz assim: quando você vai na casa de alguém e você fala, eu vou embora, e a pessoa fala, fica mais, é hora de você ir embora. Porque se você fala, eu vou embora, e a pessoa levanta com você, é porque já passou da hora de você ir embora. E eu penso sempre isso. A hora de eu ir embora é a hora que as pessoas me falam, fica mais. E todas as vezes que eu saio com a sensação de queria ter ficado mais, é porque eu fui embora na hora certa. Então, o título disso aqui já me pegou demais. E aí, eu comecei a olhar as cartas. E aí, comecei a ver que tem da Olivia, de Nova York, da Luciana, de Tóquio, da Bárbara, de Barcelona, da Clara, de Roma, da Florença, em Yangshu, não sei se assim se pronuncia, da Lígia, de Berlim, da Clara, de Londres, da Cecília, de Buenos Aires, da Cecília, de Israel e da Cisjordânia, da Bruna, de Valência, da Isis, de Paris. E aí, outras duas coisas que aconteceram por aqui. De Istambul é da Lívia Aguiar. E eu conheci a Lívia. A gente fez um curso de escrita com a Silvia há muitos anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, na Augusta, na Galeria Olindo. A Silvia promoveu um curso de escrita simples 10 anos atrás. E a gente teve o prazer de fazer essa oficina de escrita juntas. E a Lívia é uma pessoa incrível. O arroba dela, acho que é Eu Sou à Toa, aqui no Instagram. E é uma pessoa que eu continuei seguindo, continuei nutrindo afeto. E aí, quando minha irmã me mandou, eu vi o nome dela e falei, nossa, eu conheço a Lívia, tenho super carinho por ela e tudo mais. Tá, vamos lá então. Por que eu disse tudo isso? E qual é a conclusão disso? Conclusão nenhuma, né? Só que a gente tem que construir boas relações de afeto, porque é isso que faz a gente crescer na vida. Mas a outra coisa é, o que vai acontecer já tá acontecendo. Eu viajei muito pouco nessa vida, e aí quando eu fui olhando essas cartas eu fiquei pensando o tanto de lugares que eu não conheço ainda, né? Que em algum momento eu quero conhecer. E o tanto de pessoas que eu quero conhecer. E aí tudo isso pra dizer assim que as pessoas mais incríveis pra mim nos últimos 6 meses foram divididas entre gente que há 2 anos atrás eu nem conhecia, tá? E que tem sido incríveis na minha vida. E gente que eu conheço a minha vida inteira. Tipo o Felipe Tonetti, que eu conheço há 30 anos. Então, às vezes a gente se preocupa com coisas, sabe? E com momentos que são tão pequenos na nossa vida, diante de todo. Tão pequeno. As coisas que estão acontecendo agora, daqui 2, 3, 4, 5 anos, não vão ter nenhuma importância, o fato em si.
Só que a pessoa que você tá se tornando a partir do que tá acontecendo vai fazer toda a diferença pro seu eu do futuro. Então, eu perdi um amigo. Daqui 10, 15, 20 anos, essa dor vai ser muito menor. Vai se transformar numa saudade. Porque à medida que as coisas vão passando, a gente vai perdendo também as memórias com a pessoa, né? Eu só tenho memória do Natal com essa pessoa. Aí, de repente, você vai fazendo memórias do Natal sem a pessoa. Eu só tenho memórias do meu aniversário com essa pessoa. E, de repente, você vai fazendo memórias sem essa pessoa. E aí, a dor vai virando só uma saudade, que vai virando um espacinho. As coisas... Eu vi acho que era do Capinejar, não sei se é assim que fala. Uma ilustração que fala assim... Esse é o tamanho do luto, agora. Aí as coisas vão acontecendo em volta. E aí, não é que o luto vai ficando menor. É que as coisas que vão te preenchendo vão tomando outro espaço. E isso é no todo. E aí, tudo isso pra dizer que o ano passado eu tava no Rio de Janeiro com a minha sogra, com uma amiga dela, com o Cacá. A gente tava num dia incrível, tomando um champanhe, comendo num restaurante delicioso e tal. E aí eu tava conversando com a Maris e... Eu não sei quantos anos a Maris tem, mas acho que talvez uns 70 anos, não sei. E eu fiquei pensando que a maior parte da vida dela, eu não tava. Porque a gente se conhece no máximo 5 anos. E a gente tem uma relação no máximo 2, 3. A maior parte da vida dela, eu não existia na vida dela. E de repente a gente tava compartilhando um dia incrível juntas, sabe? Um dia super gostoso, desses dias memoráveis da vida. Então, a maior parte das coisas que vão acontecer na sua vida, talvez esteja acontecendo. Talvez esteja no processo de formação. Eu tive uma conversa com uma pessoa esses dias que não passou no OAB, e quando eu não passava no OAB, minha terapeuta me dizia, um dia você não vai nem lembrar disso. E eu falava, é impossível. Isso aqui é a maior coisa que tem na minha vida. E de fato, eu nem lembro mais dessa sensação. E aí quando eu conversava com essa pessoa, eu dizia, um dia você nem vai lembrar disso. E ela falava, impossível. É possível, gente. E aí, eu acho que vem a dica que eu já dei aqui milhares de vezes, não tá aqui, mas eu vou deixar. Sabe aquele caderninho azul que eu já dei a dica várias vezes, 7 anos da sua vida? Façam diários, escrevam coisas que deem comparativo. Pra gente lembrar que o que vai acontecer já tá acontecendo. E pra gente lembrar disso e agradecer, sabe? Agradecer Natalinha do passado ali que tomou determinada decisão, que errou, né? Que bom que ela errou lá, que agora eu tenho repertório pra saber que isso eu não vou errar de novo. Ou que vou, mas com outros pesos. E a nossa essência, né? Aquilo que a gente é, em todo esse processo de luto, em todo esse processo de mudança e tudo que vem acontecendo, eu falei pra Juliana um dia, a gente tava almoçando no Gula Gula, eu falei, cara, eu tenho muita sorte, né? Porque eu tenho essas relações e tal. Ela falou, não é sorte, é construção. Você constrói essas relações porque você é essa pessoa. Então, estejam confortáveis na pessoa que você é. E eu acho que eu só me sinto confortável de vir aqui de novo, expor essas vulnerabilidades. Vocês viram tanto que eu chorei, que eu me expus e tal. E dividir isso com vocês é porque eu sou essa pessoa. E uma das coisas que eu tenho me tornado mais grata de todas as pessoas que me conhecem falam, nossa, você é exatamente o que eu imaginava, você é exatamente a pessoa. Sim, é porque eu só sei ser essa pessoa aqui. E se eu precisar mudar, né, a pessoa que eu sou, então não vai valer o espaço que eu ocupo. É isso, gente. Um bom dia. Depois vocês me dão o feedback aí do que vocês acharam, porque faz um tempão que eu não fazia fofoca na Copa, não sei se eu perdi a mão.